Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui. Já imaginou viver com sofisticação e segurança num condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, com vista para o mar e ao lado do melhor campo de golfe da América Latina? Atlântico Golf, simplesmente espetacular. Apartamentos com até 4 suítes, de 117 a 220 metros quadrados. Agende sua visita pelo WhatsApp 21 99 885 5067. 21 99 885 5067. E venha conhecer nosso empreendimento. Eu sou Raul Lima e espero você. O programa a seguir é uma produção independente e o seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, não necessariamente representando a opinião editorial da Rádio Ponto e Vírgula. Autoconhecimento, organização, foco e concentração. Pela Rádio Ponto e Vírgula, é hora de ter tempo. Apresentação, Isabela Fortunato. Oi, gente! Estamos aqui com mais um É Hora de Ter Tempo. Eu sou Isabela e estou aqui com vocês para dar aquela dosezinha de conhecimento, de produtividade, de autoconhecimento para você poder saborear perto, junto com o seu almoço e recomeçar a trabalhar naquele pique, já sabendo tudo que você tem que saber para poder agitar a sua tarde, certo? Hoje vamos falar mais uma vez de autoconhecimento. Vocês devem estar de saco cheio. Por que eu bato tanto na tecla do autoconhecimento, né? Mas é que não existe, gente, produtividade sem autoconhecimento. Não tem como. Então, na semana passada, a gente deu uma série de ferramentas de autoconhecimento e hoje vamos falar de autossabotagem. Você já parou para pensar que você se autossabota? Você já parou para pensar que as coisas não acontecem na sua vida porque você se autossabota? Que não é culpa de ninguém, é culpa sua mesmo? É culpa das vozes da sua cabeça? Então, autossabotagem são exatamente as vozes da sua cabeça. Aliás, eu vou até me corrigir. Não é culpa sua, é culpa das vozes da sua cabeça. E as vozes da sua cabeça não são você, são as vozes da sua cabeça. Então, daqui até o final do programa, a gente vai aprender como tratar desses sabotadores que ficam aqui, reconhecer os sabotadores que te sabotam e lidar com eles. Como você vai acabar com a autossabotagem na sua vida e fazer com que as coisas realmente aconteçam, fazer com que você consiga fazer suas ações, fazer suas tarefas todos os dias, sem ter problema nenhum, sem ter caraminholas na cabeça, certo? Então, o que são os sabotadores? O que é essa autossabotagem? É uma série de crenças negativas que geram sentimentos negativos que a gente traz lá da nossa infância. Né? Por que eles abalam tanto a gente? Por que eles acabam tanto com a gente? Porque a gente vem cultivando isso há muitos anos, desde que a gente é criança. Né? São coisas que a nossa educação nos colocou, que a forma como a gente vê a vida nos colocou, e a gente foi instaurando esse padrão, sempre reforçando esse caminho neural. Eu não sei se vocês lembram, mas a aprendizagem, ela vem da construção de caminhos neurais que a gente vai reforçando e reforçando e reforçando até que o aprendizado esteja sedimentado. A gente faz a mesma coisa com as coisas negativas que vêm na nossa cabeça. Então, são essas vozes que a gente precisa saber lidar. Isabela, eu vou conseguir eliminar essas vozes da minha cabeça? Não vou conseguir eliminar vozes da minha cabeça. Elas vão ficar lá. Mas eu tenho perfeitamente a possibilidade de saber o que fazer com essas vozes da cabeça sem me deixar abalar por elas, sem deixar que elas interfiram nas minhas ações, nas coisas que eu tenho que fazer, sem que elas me façam procrastinar. Porque, gente, a procrastinação nada mais é do que as vozes da sua cabeça fazendo com que você pare, com que você desacelere, fazendo com que você não utilize o seu cérebro, não gaste energia do seu cérebro para caminhar na sua vida, para progredir na sua vida. Então, a gente vai ver aqui cada tipo de sabotador e como ele tem a ver diretamente com a nossa felicidade.
E lembra que eu já falei mais de uma vez isso aqui, felicidade tem tudo a ver com produtividade. Aliás, esse foi o nosso primeiro programa. Foi produtividade e felicidade, lembram disso? Então, os sabotadores, eles tentam ir contra a nossa felicidade. E a nossa felicidade é construir coisas, é criar coisas. Então, o cérebro vai fazer de tudo para que a gente não construa nada, para que a gente não crie nada de nosso, para que a gente não crie a vida que a gente quer pra gente, certo? Existe um livro chamado Inteligência Positiva, não sei se vocês já ouviram falar desse livro, leiam esse livro, ele é maravilhoso. E a editora desse livro tem um teste de sabotadores gratuito para você poder fazer. Então, coloca lá, Inteligência Positiva, teste de sabotadores no Google, que você vai achar 2 bolinhas. Uma é do consciente de positividade e outra é dos sabotadores. Clica na bolinha dos sabotadores e você vai poder fazer o teste dos sabotadores e descobrir quais são as vozes da sua cabeça que te auto-sabotam. Auto-sabotam não, que te sabotam, né? Por que você deixa a autossabotagem? Por que você deixa as vozes da sua cabeça te sabotarem, né? Então você pode fazer seu teste lá gratuitamente, ele vai chegar no seu e-mail e você vai poder, com esse conteúdo que eu vou te dar hoje, reconhecer o seu sabotador e tentar minimizar esse sabotador, minimizar o que essa voz da sua cabeça faz com você, certo? O pior sabotador de todos, o pior, a gente chama ele de chefe da gangue, é o crítico interno. O crítico interno é o maior, é o mais difícil de se combater. Ele é como se fosse a junção de todos os sabotadores juntos, né, que serve para poder manter o seu cérebro na zona de conforto. Gente, lembrando, o seu cérebro vai fazer sempre tudo para te manter na zona de conforto, sempre. Tudo que ele puder fazer, ele vai fazer. Então, ele te entope de pensamentos negativos para você não sair do lugar. E a gente tem 3 tipos de crítico interno. A crítica a você mesmo, é o sentimento de culpa, é a frustração, é ficar remoendo erros do passado, revivendo coisas do passado. Nada disso vai te levar a lugar nenhum. A gente tem também o crítico ao outro. Falar mal das pessoas, julgar as pessoas, né? Falar como você faria diferente. Você deve conhecer alguém, gente, que faz isso. Que fala assim, eu numa conversa, né? E você tá sempre ignorando o que o outro tem a dizer, o que o outro tem a colocar. Em vez de se colocar no lugar do outro, você está sempre criticando o outro porque você se acha sempre superior. Esse é o crítico ao outro. E o crítico das circunstâncias. A culpa do governo, a culpa é da crise, é do Covid, a culpa é sempre de alguém. Nunca é nossa responsabilidade. Eu não digo que a gente tem culpa, mas a gente tem responsabilidade, principalmente com as nossas ações, né? Com o que a gente diz, com o que a gente pensa, mas principalmente com o que a gente faz. Então, não é culpa de ninguém. É responsabilidade nossa saber lidar com as coisas, com as circunstâncias, certo? O que a gente faz para poder lidar com esse crítico interno? Antes de mais nada, neutraliza esse crítico. Cria uma frase para neutralizar esse crítico interno. Então, se eu falo, eu sou um fracasso, eu vou falar, não, eu sou puro poder, eu sou pura força. Você vai ter uma frase de uma afirmação bem positiva que vai neutralizar essa frase, esse crítico interno que fica na sua cabeça, e vai substituir esse pensamento negativo pela frase positiva e o sentimento negativo por um sentimento positivo. Eu sou puro poder, nem que seja, gente, na força do ódio, mas lembra que você é puro poder, você é pura força e que você vai conseguir chegar onde você quer chegar. E reforça sempre isso. O que a gente diz para poder reforçar isso? O que a gente faz para poder reforçar esse sentimento positivo? Reforçando essa afirmação todo santo dia. Tenha sempre uma afirmação positiva na sua manhã. Faça sempre uma afirmação positiva na frente do espelho. Olha bem dentro do teu olho e faz uma afirmação bem positiva sobre você, neutralizando o seu crítico interno, certo? E a gente tem lá mais 10 tipos de sabotadores,
Vamos lá para o nosso primeiro, gente. O primeiro é o meu sabotador mais alto. Quando vocês forem fazer o teste, vai sair um gráfico com a quantidade de sabotadores que vocês têm. Normalmente, os 2 ou 3 mais altos são os que mais te sabotam, obviamente, né? Além do crítico. Esse é o meu, é o hiperrealizador. É aquela pessoa que só fica realizada quando ela tem sucesso, quando ela tem resultado. Ela não sabe lidar com o fracasso, ela não sabe lidar com algo que não deu tão certo. Na verdade, tudo dá certo, mas se não foi conforme ela pensou, conforme ela planejou, não tá certo, não tá bom para ela, e ela se entope de coisa para fazer, para poder esquecer dos problemas, para poder esquecer dos fracassos, e vai fazendo, e vai realizando, e é muito legal, porque eu tenho esse hiperrealizador, e para mim, ele era uma grande qualidade minha. Ele não era um sabotador. Eu falei, ué, mas isso é maravilhoso, eu sou uma realizadora, eu faço coisas, eu construo coisas, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. Até que, vocês já sabem dessa história, vocês já conhecem essa história, o burnout me baqueou. O burnout me pegou assim em cheio e eu fui parar no hospital. E vocês, já contei essa história várias vezes aqui, não vou precisar contar de novo, mas o hiperrealizador me baqueou, acabou comigo. E foi aí que eu percebi que eu posso realizar coisas, mas eu não preciso me entupir de coisas para fazer. E principalmente que eu sou uma coisa para fazer também. Eu também tenho que estar na minha agenda, eu também tenho que estar, né, nos meus planos, eu tenho que estar no meu calendário. Então, eu aprendi com o meu hiperrealizador que ele tem que ser equilibrado, ele tem que ser dosado, né? O seu sucesso, o seu fracasso não dizem absolutamente nada de quem você é. Quem você é a sua essência. As coisas que você faz dizem muito sobre a sua essência? Dizem, mas tudo tem a ver com a maneira como você vê esse fracasso, como você vê esse sucesso, né? E não se é sucesso, se é fracasso, se é ou não é. Porque até o fracasso a gente tem como vê-lo como uma coisa positiva, como aprendizado, né? Outro sabotador, segundo sabotador, é o insistente. Gente, insistente é ótimo para produtividade porque ele é o perfeccionismo em pessoa. É ele que te faz procrastinar, é ele. Lembra daquele ditado, feito é melhor que perfeito? Então, o perfeccionista não consegue lidar com esse ditado. Por quê? Ele tem um nível de qualidade altíssimo. Se ele não fizer as coisas perfeitas para ele, é melhor nem fazer. Então, ele não sai do lugar, ele procrastina as coisas até as coisas ficarem realmente do jeito que ele quer, do jeito que ele acha que tem que ser. E isso acaba fazendo com que ele consuma muita energia e não tenha resultado nenhum. Então, também, o excesso de resultado é ruim, mas a falta de resultado também porque você não sai do lugar, você não sai da sua zona de conforto, certo? Então, você precisa escolher as coisas que devem ser feitas e dosar o nível de perfeição com que essas coisas têm que ser feitas. É assim que você combate o insistente, o perfeccionismo. Terceiro sabotador, hiperracional. Sabe aquelas pessoas frias, distantes, arrogantes, completamente voltadas para a lógica, que não se deixam levar pelo amor, pelo sentimento, não se deixam, né, levar pela parte boa da vida, pelas emoções e etc. Então, elas não querem lidar com esses sentimentos. As pessoas hiperracionais não querem lidar com sentimentos para não sofrerem. Então, o que elas fazem? Se distanciam. E isso também tem muito a ver com produtividade. Por quê? Lembra que a gente falou de flow há 2 programas atrás? Você nunca vai chegar ao flow se você não tiver paixão pelo que você está fazendo. E paixão sem sentimento não existe. Então, você também não vai sair do lugar. Certo? Ou pelo menos você pode até sair do lugar, mas você não vai gostar. Você não vai amar o que você está fazendo. Quarto sabotador é o hipervigilante. O hipervigilante é aquela ansiedade. Eu também tenho ele muito alto no meu teste. Você fica na defesa, na defensiva, e fica atento a tudo que pode dar errado. Tudo que pode dar errado, você está ali, atento, se estressando, se preocupando, né? Fiquem atentos à etimologia dessa palavra de preocupação, né? Não é só preocupação, é
ocupação, a gente se ocupa antes da coisa acontecer. Então, a gente está lá já criando várias histórias na nossa cabeça, a gente já tem um plano de A a Z para tudo que vai dar errado. Cuidado com esse sabotador. Cuidado, muito cuidado. Agora, a gente tem um que realmente ele não é o meu, mas meu crítico interno voltado para o outro me faz detestar as pessoas. Gente, eu sou humana. Eu detesto as pessoas que têm esse sabotador, que é o esquivo. Sabe aquela pessoa, aquela poliana, que não vê, finge que não vê as coisas ruins que acontecem? É o exato contrário dos sabotadores que a gente falou agora. Ela só quer ver as coisas boas, então ela procrastina. Por quê? Ela não quer lidar com o conflito, ela não quer lidar com as coisas difíceis. Então ela não vai saber se sair das situações, ela vai fugir das responsabilidades, ela não vai enfrentar o problema de cara. Então, essas pessoas me incomodam muito, gente. Ai, que péssimo. Meu crítico tá aqui, ó. Sai fora do esquivo. São pessoas passivo-agressivas. Já perceberam as pessoas passivo-agressivas? Aquelas pessoas que te criticam fingindo que não tá criticando? As pessoas que criticam a situação se fazendo de fofinhas? Essas são as pessoas que têm o esquivo como sabotador. Não é bom para ninguém, né? Você ter o esquivo como sabotador. E o inquieto? O inquieto, ele fica entre o insistente e entre o hiperrealizador. Ele quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Só que a diferença do hiperrealizador que realiza, tem resultado, ele não foca em nada. Então, ele acaba não fazendo nada, né? Só o novo é que dá prazer para ele. Desculpa. Ele tá sempre vivendo no futuro, ele não vive o presente, ele não vive o agora. Prestativo. Prestativo é outro que também me dá raiva. Tem pessoas, você vai se identificar, eu tenho certeza. Gente, desculpa. É aquela pessoa que tá sempre tentando agradar o outro. Gente, olha, sério, 90% dos meus clientes de mentoria de produtividade têm esse problema. Elas procrastinam porque elas se entopem de coisas para fazer, mas são coisas dos outros, não são coisas delas. Elas não fazem coisas para si, elas fazem coisas para os outros. Por quê? Elas querem agradar, elas querem ter isso em troca de afeição, em troca de carinho. E, galera, não é fazendo favor para os outros que você vai conseguir ser amado. Você é amado porque você é amado, porque as pessoas te amam, porque elas gostam de você do jeito que você é, e não pelas coisas que você faz por elas. Então, sempre ache um jeitinho delicado. A gente pode dizer não para as pessoas, não tem problema nenhum. E você não precisa ser antipático, você não precisa ser grosseiro, você não precisa de nada disso para poder dizer não para as outras pessoas. Você não precisa passar por cima dos seus valores para poder agradar o outro. Por isso que vale a pena a gente conhecer os nossos valores, certo? Para a gente não precisar passar por cima de quem a gente é para poder agradar o outro. Tem essa dificuldade de dizer não. Diga não com simpatia, com carinho, ensina as pessoas a fazerem, que vai dar tudo certo. Nossos últimos 2 sabotadores. Gente, esse eu tenho. Controlador. A pessoa que quer controlar tudo, que quer controlar todos, que realmente se acha por cima da carne seca, né? Ou tá no controle ou tá fora de controle. Não tem caminho do meio, né? Ela manipula as pessoas por controle, não consegue delegar, não consegue deixar ninguém, não pede ajuda. Galera, esse é um outro problema sério de procrastinação, quando você acha que você pode controlar tudo. Primeiro, que tem coisas que a gente não consegue controlar. Segundo, que a gente tem limite para controlar. A gente consegue sim controlar a nossa vida, mas até certo ponto. Então, a gente tem que estabelecer esse limite, saber até onde a gente pode ir e não ocupar a sua cabeça com coisas que não estão ao seu alcance. O que não tem solução, solucionado está. Certo? Eu não vou negar que eu já tive esse controle, esse sabotador. Hoje ele está bem tranquilo. E o último é a vítima. Gente, esse também me irrita profundamente, não sou eu, mas as pessoas que se fazem de coitadas. Já conheceu alguém assim?
pessoas que se fazem de coitados para poder chamar atenção, é a pessoa que parece que faz de tudo para dar errado, para poder se fazer de vítima, para poder conseguir que as pessoas sintam peninha. Já perceberam essas pessoas? Então, o que você faz com essas pessoas que só elas têm problemas, só elas têm dificuldades? Você acolhe. Você acolhe essas pessoas. Elas precisam ser acolhidas e não afastadas. Porque senão você vai estar reforçando um padrão. Então, para você que tem filho, quando você vir seu filho fazendo isso, toma muito cuidado. Não afasta. Não joga isso na cara. Muito pelo contrário. Tenta fazer com que ele se sinta o mais acolhido possível para que ele tenha força para parar de se fazer de vítima. Certo? E como é que a gente faz para poder enfraquecer esses sabotadores? Qual é o macete para poder minimizar esses sabotadores? Primeiro, saber que eles não são você. São vozes da sua cabeça querendo que você pare de produzir. Então, você sabe que não é você já rotula ele, fala, oi, não é você, não sou eu, você não sou eu, e eu tenho total consciência de quem você é. Por isso que é bom a gente fazer esse teste para a gente saber qual é o sabotador que a gente precisa combater em nós mesmos. E aí, o que você faz com esse sabotador? Você faz um plano de ação para poder ir contra esse sabotador. Eu vou dizer o que eu fiz para o meu hiperrealizador. Antes de mais nada, terapia, né? Óbvio. Fiz terapia para poder descobrir por que eu realizava tanto e que eu não queria parar para ouvir os meus sentimentos. Porque eu não queria simplesmente ter que lidar com a minha vida emocional. Quando eu comecei a fazer terapia e a lidar com a minha vida emocional, automaticamente eu fui recuando esse sabotador. E hoje, quando eu faço o teste, ele não aparece. Ele quase não aparece no meu teste. É maravilhoso, porque eu não tenho mais esse afã. E outra coisa, aprendi a cuidar de mim. Então, eu cuido de mim antes de realizar qualquer coisa, tanto para mim, como para o mundo, como para qualquer pessoa. Eu estou em primeiro lugar. Certo, gente? Gostaram dos sabotadores? Gostaram do nosso papo de hoje? Vê aí qual dos 10 sabotadores você tem, com qual você se identificou mais e faça esse exercício. Fala, você não sou eu, você é uma voz da minha cabeça, você tem a ver com coisas que aconteceram lá na minha infância e você não vai definir o meu presente, muito menos o meu futuro. E dá tchau pra ele e vai fazer suas coisas. Certo? E aí, se animou para poder produzir bastante nessa tarde? Hein? Eu espero que vocês tenham amado o nosso programa. Eu vou falar para você continuar aí na Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui. Tem Mulher de 40 daqui a pouquinho, hein? Beijo, gente. Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui.